Olá, bem-vindos a mais um Descomplicando as Emergências Médicas com o Dr. Arlindo Moisés Paquis. Hoje vamos falar de um tema assim especial, mais uma daquelas emergências que são frequentes nas nossas práticas médicas, em que, quando estava nos primeiros anos da minha experiência como médico, sentia aquele frio na barriga quando me dissessem: olha, chegou mais um doente, provavelmente com essa temática que vamos tratar hoje. Portanto, já sabem, meu nome, eu sou médico intensivista, tenho mais de 10 anos como especialista em medicina intensiva. Trabalhei em emergências médicas. O que eu mais gosto de fazer é ver doentes, tratar de doentes. Isto me dá suporte, subsídio para hoje me sentir à vontade de lhe apresentar o passo a passo para uma abordagem descomplicada das emergências hiperglicêmicas, entre elas as emergências hiperglicêmicas mais frequentes. Então temos a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Garanto que no fim desta aula saberás o passo a passo de uma abordagem correta e simplificada que lhe vai garantir abordar os próximos doentes que chegarem às suas urgências sem mais aquele frio na barriga. Então vamos a isso. O que é então a cetoacidose diabética e o que é então o estado hiperosmolar hiperglicêmico, que este antigamente também se chamava coma hiperosmolar hiperglicêmico, mas o diagnóstico foi revisado já há alguns anos, porque não necessariamente o doente vai estar em coma para ter estado hiperosmolar hiperglicêmico. A cetoacidose diabética, ok? Como o próprio nome diz, cetoacidose diabética, como definição, eu tenho que ter três critérios. Três critérios. Qual? Tem que ter glicemia elevada. Portanto, o paciente tem que ser diabético, uma glicemia superior a 250 miligramas por decilitro, tem que ter acidose metabólica, ou seja, o pH inferior a 7,3. E se é cetoacidose diabética, já confirmamos que é diabetes, já confirmamos que tem acidose, então essa acidose, ok, tem que estar relacionada com a presença de cetose. Cetose, o que é isso? Presença de corpos cetônicos no sangue. Se for no sangue, estamos a falar em cetonemia, ok? Cetonemia, for no sangue, portanto vai estar no sangue, com certeza. E se nós formos, a forma de nós comprovarmos essa presença de corpos cetônicos for pela urina, e já vou explicar porque que normalmente vemos mais na urina do que no sangue, porque o exame que se faz do sangue é muito mais menos disponível e muito mais caro. Normalmente não está disponível nas nossas urgências. Então, normalmente, o que nós buscamos é urina sumária mesmo, ok? Onde vamos ver, portanto, corpos cetônicos, o que, no caso, vai se configurar em cetonúria. Portanto, aqui vale realçar que essa cetonúria vai se manifestar em cruzes. Portanto, corpos cetônicos, cruzes, tem que ter mais do que duas cruzes, ok? Se tiver menos do que duas cruzes ou até duas cruzes de corpos cetônicos, normalmente não faz diagnóstico, porque há outras situações que produzem corpos cetônicos que produzem em menor quantidade. No caso que estamos a falar agora, cetoacidose diabética, normalmente essa produção é mais abundante. Então, normalmente vamos ter mais do que duas cruzes apenas de corpos cetônicos na urina. Ok? Então, aqui só recapitulando, em termos de definição, você tem glicemia elevada, portanto é diabético, o critério é maior do que 250 mg por decilitro. Tens acidose metabólica, que o critério é ter um pH inferior a 7,3 e tens, portanto, corpos cetônicos produzidos, estão ali no sangue e, como consequência, também vão ser eliminados na urina e como o exame que busca os corpos cetônicos no sangue é menos disponível, normalmente nós vamos buscar na urina. Então, vamos buscar a cetonúria. Agora,
estado hiperglicêmico hiperosmolar. O que é? O próprio nome também diz estado hiperglicêmico e hiperosmolar. O que tem que ter? Tem que ter hiperglicemia, ok? Então aqui temos que ter glicemia também alta. Normalmente é muito mais alta do que na cetoacidose diabética. E já vamos explicar porquê. Aqui normalmente temos uma glicemia superior ou igual a 600 miligramas por decilitro. Ok? Muito mais elevada a glicemia. Se é hiperglicêmico e hiperosmolar, ok? Então, nós não temos como falar nesse estado se nós não temos a osmolaridade sérica. Osmolaridade sérica, que normalmente tem que estar acima de 320 miliosmol por litro. Ok? É fácil calcular a osmolaridade. A maioria dos laboratórios podem também te dar, calcular já a osmolaridade sérica. Há equipamentos, até esses pequenos equipamentos atuais de point of care, que já te dá a osmolaridade, portanto, calcular. Mas se o teu equipamento que tem no seu hospital não te dá a osmolaridade já calculada, não é problema. Porque você pode calcular a osmolaridade sérica usando a fórmula 2 vezes o sódio mais glicose, glicemia em decilitro a dividir por 18 mais ureia em miligrama por decilitro também dividido por 6. Lembrar que se a tua máquina já te dá a glicemia nos valores do Sistema Internacional de Medidas, que é glicemia em milimols e não em miligrama por decilitro, já não precisas fazer essa conversão. E se a ureia também vem em milimol, também não precisas passar para essa conversão. Mas na maioria das vezes, os nossos exames são lançados em miligramas por decilitro. A glicemia e a ureia também em miligramas por decilitro. Então terias que dividir por 18 e por 6 a ureia para fazeres a conta com o sódio vezes 2, que te dá então a osmolaridade sérica efetiva desse doente. Portanto, não custa quase nada para termos a osmolaridade. E o terceiro tripé do diagnóstico do estado hiperosmolar e hiperglicêmico tem que ser a ausência de acidose. Portanto, nesse caso aqui, normalmente não tem acidose. pH maior que 7,3. Porque se o pH for menor que 7,3, então estamos aqui na situação da acidose. Portanto, aqui normalmente não temos acidose. E pode vir um quarto critério, que é o estado de consciência, que pode estar alterado ou não, mas isto não entra como definição mais, porque o estado alterado do nível de consciência ele pode estar quer aqui no estado hiperosmolar, quer também na cetoacidose diabética grave. Ok? Então, se está a gostar até aqui da nossa aula, dá aí um like e para nós percebermos que está aqui a nos acompanhar e está a gostar. Vamos lá? Então, como é que tudo isso se produz? Como é que a glicemia vai para cima de 250? Como é que o paciente fica com acidose metabólica? Como é que aparecem os corpos cetônicos? Portanto, fisiopatologia. Vamos ver o que acontece com a nossa... Por que aparece esse quadro? Inicialmente, dizer assim, a cetoacidose diabética ela é uma característica, é uma complicação aguda grave, mais frequentemente do paciente com diabetes mellitus do tipo 1. E então, esse cenário normalmente está mais presente nos pacientes mais adolescentes, nos pacientes mais jovens, né? Crianças, adolescentes, adultos de meia idade. Esses são os que mais padecem, portanto, de cetoacidose diabética do tipo 1 e são esses que mais fazem, portanto, a complicação cetoacidose diabética, que é caracterizada por quê? A cetoacidose diabética é caracterizada por ausência de insulina. Ok? Para uma pessoa fazer
cetoacidose diabética tem que ter ausência de insulina no seu organismo, ok? E então, aqui, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a pessoa ainda tem alguma quantidade de insulina, embora insuficiente para a manutenção de todo o seu metabolismo glucídico, mas ele ainda tem alguma coisa de insulina. Por isso é que não chega a produzir corpos cetônicos. O que é que acontece? A nível do sangue, se eu não tenho insulina nenhuma, então eu tenho baixa insulina, ok? No sangue. O que é que vai acontecer? Vou ter o aumento de glicose. A glicose fica acumulada na circulação, não consegue penetrar nas células para ser utilizado como combustível do organismo para produzir a energia. Então, o que o organismo vai interpretar? Que não as células não estão a receber glicose para produzir energia porque não tem glicose. Afinal, não é que não tenha glicose. O problema é que a glicose está a se acumular na corrente sanguínea porque não existe insulina, que é o transportador da glicose para dentro da célula. Portanto, se eu não tenho insulina, a glicose não entra na célula. E é na célula onde ela deve ser utilizada, transportada, triturada e transformada em energia. O que é que vai acontecer? Como eu tenho, os órgãos não podem parar de funcionar e precisam da energia, então vai ter alguma coisa. O pâncreas vai, na vigência disso, produzir glucagon. Glucagon e outras hormonas contrarreguladoras, como cortisol, como as catecolaminas, como um fator de crescimento. Todos esses vão agir no sentido de balancear a concentração de glicose no sangue. Vai fazer o quê? O glucagon, a nível do músculo, vai promover a quebra das proteínas para produzir o quê? Aminoácidos, entre eles piruvatos e companhia, e nessa proteólise, que é a quebra das proteínas, vai também resultar, entre aminoácidos, vai resultar também a produção de amônia. Isto é importante, daqui a pouco eu vou explicar porque que é importante essa amônia, ok? Lá para frente. E não se esqueça de ir colocando o like se estiver a gostar da aula. Portanto, no músculo, o glucagon vai promover a proteólise, que é a lise das proteínas, e vai produzindo que é aminoácidos. A nível dos tecidos gordos, tanto da gordura, o glucagon vai produzir o que é a lipólise. A lipólise, que é a lise dos lípidos, transformando os lípidos em glicerol e ácidos graxos. Ok? O que é que vai acontecer? O glicerol, quando chega no fígado, o glicerol e o piruvato, que é um dos aminoácidos que vai resultar da proteólise. Portanto, o conjunto de aminoácidos daqui da proteólise e o glicerol aqui no fígado, tudo entra numa nova reação, que é a gliconeogênese, que é o quê? Que é a produção de glicose endógena. Como a glicose que está na circulação sanguínea não está a entrar na célula e a célula precisa de glicose, então o fígado começa a nível lá na mitocôndria a usar os aminoácidos resultantes lá da proteólise, o glicerol resultante lá da lipólise, a produzir nova glicose na reação chamada gliconeogênese para usar. Então já vemos por que essa glicose ainda vai aumentar mais, porque está a ver agora a produção endógena. E os ácidos graxos começam a ser beta-oxidados até transformado em acetil-CoA. O acetil-CoA que vai entrar na mitocôndria para
e também vai para os músculos, e porque o músculo, nessa hora, ele vai utilizar os corpos cetônicos, o que é o acetato, o beta-hidroxibutirato e o acetona, são os corpos cetônicos que vão resultar da oxidação dos ácidos graxos para, portanto, ser utilizados como combustível para os músculos. Por que, que o organismo faz isso? Porque existem células no nosso organismo, como as hemácias e as células do sistema nervoso central, os neurônios, que usam preferencialmente o açúcar, né, a glicose, como fonte de energia. Então, o pouco essa glicose que está a ser formada aqui pela gliconeogênese, que expliquei há pouco tempo, e também pela glicogenólise, que é a lise do glicogênio, também promovida pelo glucagon, essa hormona contra-reguladora que foi produzida pelo pâncreas quando percebeu-se que a glicose não estava a chegar na célula. Portanto, gliconeogênese, formação de glicose endógena. Glicogenólise, quebra das moléculas grandes de glicogênio para também resultar em glicose. Para quê? Para fornecer glicose que vai ser usado como combustível para os neurônios, fundamentalmente, e para as hemácias, que só usam glicose como fonte de energia. Então, as outras células, os outros órgãos vão usar o que como fonte de energia? Daí é que o organismo ativou essa oxidação dos ácidos graxos, né, a lipólise e a oxidação dos ácidos graxos, até a COA, que depois se transforma em corpo cetônico, porque os corpos cetônicos são eles que vão ser usados pelos músculos e por outras células como fonte de energia. Então, onde é que isso, que até agora parece ser muito bom para o organismo, como é que isso vai ser mal? Isso vai ser mal porque os corpos cetônicos são ácidos. E como a sua produção aqui vai ser em alta escala, em grandíssima escala, a sua presença nessa quantidade exagerada no sangue vai tornar o sangue ácido. Portanto, aí vamos ter o quê? A acidose metabólica. E vocês sabem que a acidose metabólica grave é uma das causas de paragem cardiorrespiratória. E vamos falar desse tema na próxima aula. Tanto, prestem atenção, nós vamos tanto trazer nas próximas aulas uma aula descomplicando o atendimento à paragem cardiorrespiratória, e aí dizer que a acidose extrema é uma das causas de uma paragem cardiorrespiratória. E já estamos a ver aqui que o nosso paciente tem cetoacidose diabética causada pela produção dos corpos cetônicos, nessa sequência toda que nós já falamos, se nós não fizermos nada, vai parar. O coração vai parar por acidose metabólica extrema. Ok? O que é que, portanto, é diferente aqui no estado hiperosmolar hiperglicêmico? No estado hiperosmolar hiperglicêmico, a diferença da cetoacidose diabética, onde não tenho nada de insulina, então o organismo aciona toda uma cascata de novos processos metabólicos para suprir o organismo de fonte de energia. Aqui no estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho alguma coisa de insulina ainda e por isso não passo para a produção de corpos cetônicos, mas como a glicose que eu tenho ainda assim é insuficiente, eu começo a ter também alguma produção endógena de glicose pelo processo de gliconeogênese e pelo processo de glicogenólise. Então eu vou ter portanto, uma concentração de glicose na circulação altíssima, que como a glicose é um soluto, então a sua presença em alta escala na circulação vai tornar o fluido plasmático mais espesso, digamos assim, mais hipertônico, mais hiperosmolar. O que é que isso significa? Significa que vai ter, e agora vamos entrar para aquilo que vai acontecer em relação a consequências e quadro clínico, que vai explicar o quadro clínico, que vai explicar as consequências, que vai explicar como é que se trata. E aí a gente mata já a charada, com os passo a passo da abordagem desse doente. Muita glicose na circulação aumenta a osmolaridade no sangue, e então
o organismo começa a desidratar o intestício, começa a desidratar a parte intracelular para trazer água para dentro da circulação, dentro da circulação portanto, sanguínea, porque precisa equilibrar a concentração. O espaço vascular está muito concentrado, então começa a trazer água para o espaço vascular. Começa a desidratar o espaço intersticial, o espaço intracelular. O que é que vamos ter depois dali? Vamos ter que, como a glicose também pode ser eliminada facilmente pela urina, eu começo a ter perda de glicose pela urina. Mas lá onde está muita glicose, lembrar que começa a vir para ali também muita água. Então, eu começo também a ter muita urina. Aí surgem as manifestações clínicas que são tanto as seguintes. Não esqueça de dar um like se estiver a gostar, para nós sabermos que está a gostar e que está ali. As manifestações clínicas, ou quadro clínico, justificado por tudo que nós falamos, temos os famosos 4P, que é polidipsia. Esse paciente vai ter polidipsia, que significa sede, muita sede, um paciente que precisa beber muita água. Vai ter a poliúria, urinar bastante. Por quê? Porque está a ter isso que nós chamamos de diurese osmótica, que é a grande concentração de glicose que ele tem, e está a atrair para o espaço vascular muita água, e atrai essa água, portanto, para os rins e secreta, portanto, essa água e expele como urina. E vai expelindo, vai expelindo, vai expelindo, vai expelindo. Portanto, tem poliúria. Poliúria, polidipsia, a poliúria vai gerar a polidipsia porque está a perder muitos líquidos, então vai ter muita sede. E então, mas também, como ele não tem o suporte, não tem tanto, essa fonte de energia habitual e teve que quebrar proteínas, teve que quebrar lípidos, ele vai ter aquilo que se chama polifagia. Tem muita fome. Polifagia é outro P. Ok? Polidipsia, poliúria, polifagia, portanto, tem muita fome e ele tem fraqueza. É um paciente que não tem não tem energia no corpo, está a usar energia, como é que se chama? Energia alternativa. Então, tem fraqueza, tem astenia, o paciente está astênico. Agora, se ele está a perder bastante líquidos, na poliúria, ele vai ficar quê? Desidratado. Um paciente chega seco na sua urgência. Desidratado, língua seca, não consegue sair para fora, a língua seca. Ele, como está com acidose dada pelos corpos cetônicos, ele está quê? Tem dor abdominal, náuseas e vômito às vezes. E os vômitos só vão piorar mais alguma coisa, ok? A desidratação. Vai perder mais líquido ainda. Já está a perder líquido pela urina, vai perder mais líquido pelos vômitos. Tudo isso por quê? Porque esse mesmo corpo cetônico, essa mesma acidose, acaba por irritar o território peritoneal, ok? Então, o que é que vai ter mais? Se ele está desidratado, ele vai ter taquicardia, porque a nível da circulação tem pouco líquido a circular agora. Então, o que é que vai acontecer? O coração vai tentar bater mais rápido para fazer circular mais rápido o pouco de líquido que sobrou no espaço vascular. Então, vai ficar taquicárdico. Mas lá para frente, se isso se mantiver, esse paciente pode chegar a nós, dependendo do quanto tempo ele levou antes de chegar a nós, ele pode chegar a nós hipotenso. Portanto, num verdadeiro choque hipovolêmico. Ok? Portanto, ele pode estar hipotenso. Ok? Normalmente é a fase mais tardia desse quadro. Ele tem alterações respiratórias, respiração rápida e profunda. Essa respiração rápida e profunda é aquela que tem a característica conhecida por respiração de Kussmaul, que é o paciente, como está com muita acidose metabólica, então ele, do ponto de vista reflexo, começa a respirar muito rápido, que é para tentar expelir o gás carbônico, o dióxido de carbono,
para compensar a acidose. Então ele vai começar a respirar muito rápido e profundo. Portanto, nós chamamos de polipneia. E relacionadamente com isso, esse paciente tem, quando nós estamos perto dele, ele tem um hálito, nós sentimos um hálito acetonas. Tanto como se fosse, chama-se hálito cetônico, como se fosse um cheiro de maçãs podres. Que é os corpos cetônicos são voláteis. E ao circularem, alguns acabam por ser também expelidos nessa respiração dele. Então, vamos ter esse também hálito cetônico no quadro clínico. Ok? Inclusive, lá onde você não tem muitos recursos, às vezes este é o recurso que vai ter. É um paciente que te dizem que é diabético, é um paciente que vem com essa respiração, desidratado, dor abdominal com náuseas, taquicárdico, epá, e está a cheirar, a sala onde você está a cheirar acetonas, maçãs podres. Parece que é cetoacidose diabética. Já ouvi, já vi, já li isso. E na aula, lá no Descomplicando também falaram sobre isso. É cetoacidose diabética. Ok? Bom, então, e aqui o quadro clínico vai ser praticamente sobreponível. Tirando a parte da polipneia, da acidose, o hálito cetônico, que não vai ter aqui, porque aqui não tem produção de corpo cetônico, mas é um doente que vai ter diurese osmótica, sim senhora, por causa da alta osmolaridade, por causa da concentração da glicose no sangue, vai ter poliúria, polidipsia, polifagia, sim senhora, vai ter, não vai ter dor abdominal, porque não tem produção de ácido aqui, mas vai estar desidratado, vai estar taquipneico, pode estar hipotenso, dependendo da fase em que ele nos encontra. E então, é isso que o paciente tem. Agora, quais são os exames, então, que eu solicito rapidamente, que é para tirar as provas, confirmar que é mesmo, e então agora tratar. Como não devia deixar de ser, primeiro é glicemia, né? Glicemia, até para sabermos que é mesmo diabético. Já vimos que uma cetose diabética vai estar maior que 250 miligramas por decilitro. Ok? Pronto, temos que solicitar glicemia. Qual é o próximo outro exame? Até também para a questão de diagnóstico, uma gasimetria. Para vermos o quê? pH, vermos bicarbonato. Alguns equipamentos atualmente já nos apresentam, além da descrição dos gases no sangue, já nos apresenta também os eletrolitos, tanto faz o ionograma junto. Então, ali já vamos ganhar duas coisas, mas principalmente aqui para vermos o que? O pH. Para fazermos o que? O diagnóstico. O que é que vamos pedir mais? Se nós estamos num hospital onde temos disponibilidade de fazer o beta hidroxibutirato, no sangue, é o corpo cetônico ideal para ser doseado no sangue. Portanto, solicitamos esse exame, o beta-hidroxibutirato. Já falei na introdução, normalmente é difícil, é menos disponível. Então, no lugar desse, solicita uma urina sumária. E lá vai ter corpos cetônicos. É para ver aqui, ali os corpos cetônicos. Já referi naquela hora que menos de 2 cruzes de corpos cetônicos na urina é fraco para fazer o diagnóstico. Tem que ter mais do que 2 cruzes de corpos cetônicos. Ok? Então, para diagnóstico, eu já tenho glicemia, já tenho gasimetria, já tenho pesquisa de corpos cetônicos. E o que mais que eu posso pedir? Um hemograma sempre nos faz bem aqui. Lembrar que os fatores de risco para a descompensação da diabetes, temos o principal fator de risco, normalmente é a infecção, ok? Para além de tanto desajustes terapêuticos, o paciente que não cumpre a sua terapêutica, o paciente que esqueceu de tomar, de apanhar sua insulina,
algumas vezes temos, portanto, o estresse agudo, um paciente está a infartar, um paciente que está a ter, portanto, um insulto, seja ele um trauma ou uma cirurgia, são, portanto, estresses adicionais, ok? Mas lembrar que o principal fator descompensante, precipitante de cetoacidose diabética costuma ser a infecção. Então, aqui o hemograma normalmente vai te trazer já aí uma leucocitose. Lembrar que normalmente esse paciente está desidratado e o seu hemograma pode ter assim alguma coisa de hemoconcentração. E se a leucocitose não for assim, acima de 15.000, não tem muito valor infeccioso, a menos que a história seja muito sugestiva de ser uma infecção. Mas se tiver uma leucocitose assim, 18.000, 20.000, acima de 20.000, até prova contrário, isso não é só uma concentração, então já vai nos ajudar a raciocinar em relação ao fator precipitante dessa cetoacidose diabética. O que mais vamos pedir? Uma ureia, ok? Ureia. Lembrar que falamos aqui que para nós diferenciarmos se essa cetoacidose diabética, se é estado hiperesmolar e hiperglicêmico, temos que ter a osmolaridade. Na fórmula da osmolaridade vamos ter sódio, vamos ter a glicemia e vamos ter a ureia. Então, se queremos depois tirar as provas se é ou não é, temos que ter a ureia aqui solicitada, ok? E depois, já disse que podemos apanhar boleia aqui nos equipamentos da gasimetria, que muitas vezes nos trazem também os eletrólitos, mas não se esquecer que a gasimetria não serve para trazer eletrólitos. A gasimetria é feita para ver gases no sangue. Então, temos mesmo que nos lembrar e pedir ionograma, ok? Aqui, abre aspas. O mais importante dos eletrólitos que você tem que olhar aqui, dos íons que tem que olhar aqui, é o potássio. Já vai saber por quê daqui a pouco quando falarmos da terapêutica. Portanto, o potássio, o próprio sódio, o cálcio, o fósforo, esses vão vir aqui. A partir daqui, outros exames que servem mais para você avaliar as causas precipitantes. Imagina que é um paciente que está em cetoacidose diabética, mas parece que infartou. Então, o estresse do infarto agudo do miocárdio é que provocou a cetoacidose diabética. Você terá que pedir um eletrocardiograma, marcadores de necrose miocárdica, troponina e CKMB, e por aí vai. Se você pensa que parece que esse doente tem uma pneumonia, o quadro dele é tosse com febre há 5 dias e agora vem com cetoacidose diabética, terás que pedir uma radiografia do tórax para ver se não tem uma pneumonia. Se você pensa que ele tem uma infecção urinária, porque o quadro dele começou com uma disúria, dor, dificuldade em urinar, uma estrangúria e tal, você vai pedir também uma urina sumária, que já solicitaste até para ver se tinha ou não tinha corpos cetônicos, já vai dar para ver também as outras características. Portanto, os outros exames vão ser em dependência daquilo que você quer avaliar subsidiariamente em relação a o que é que causou, o que é que está a causar, portanto, a sua cetoacidose diabética. Então, não esqueça, se estiver a gostar, não esqueça de dar o seu like aí, ok? Para nós percebermos que está a gostar. Então, como recapitulando, glicemia, gasimetria, beta-hidroxibutirato, se estiver disponível no seu hospital, que não tendo disponível, pode pedir urina, portanto, para ver corpos cetônicos. Hemograma, já vimos porquê. Ureia, já vimos porquê. Ionograma, sempre importante. Atenção ao potássio, já vamos falar sobre isso na terapêutica. Outros exames em função daquilo que o quadro clínico sugerir. Portanto, comenta aí, por favor, o que é que mais pediria, o que é que normalmente mais pedes quando tratas, portanto, de uma situação dessa de cetoacidose diabética ou do estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Ok? Portanto, não esqueça de partilhar o vídeo se estiver a gostar, para ajudar outras pessoas também a salvar mais vidas, ok? Então vamos lá. Depois que entendemos fisiopatologias, entendemos os exames que vamos solicitar e por que vamos solicitar, está na hora de salvar esse doente. O que é que vamos fazer? Quais são então os pilares do tratamento desse doente? Penso que nesse momento todo mundo já sabe o que é que temos que fazer. Ok? Pilares. Que normalmente as pessoas esquecem, e então eu vou falar primeiro, para depois ir naquelas que são as que mais nos lembramos, ok? Então, o primeiro que normalmente nos esquece é procurar o fator precipitante
e tratar. É infecção, tem que fazer uma pauta para tratar. É infarto agudo de miocárdio, é o que for. Tem que identificar qual foi o fator que precipitou esta descompensação, ok? Pronto, agora vamos no tratamento da situação em si. 1. Hidratação. É o pilar número 1. Nós podemos pôr aqui 0, é importante, mas ok? Tem que hidratar esse doente. Porque tem desidratação severa e muitas vezes chega a nós com hipotensão já. Tanto choque hipovolêmico. Tanto a situação, o tratamento dele é água, é reposição volêmica vigorosa. Porque o segundo elemento pelo qual temos que hidratar vigorosamente esse doente é porque a única forma que nós temos para limpar, expelir os corpos cetônicos que estão a circular na sua circulação sanguínea para o pleonasmo é hidratando ele bem e promovendo maior diurese, maior eliminação de urina com os corpos cetônicos. Ok? Então, eu recentemente ouvi, portanto, uma jovem de 30 e poucos anos que faleceu de novo por culpa de uma cetoacidose diabética. Não é, meus queridos, não é mais para alguém morrer por cetoacidose diabética. Não é. É para reconhecimento rápido e hidratação. Hidratação com o quê? Soro fisiológico, portanto, a 0,9%. Já vou explicar que esse soro de fisiológico só tem um nome. Ou rindelatato, ok? Quanto? 1 a 2 litros por hora nas primeiras 2 a 4 horas de abordagem. 1 a 2 litros por hora. É hidratação vigorosa. Depois da quarta hora, ou seja, recebeu entre 4 a 6 litros. Né? Entre 4, se é 1 litro por hora, em 2 horas recebeu 2 litros. Isso significa 4 balões de 500 de soro. Em 3 horas recebeu 6 balões de soro, ou seja, 3 litros. Em 4 horas recebeu até 4 a 5, 6 litros de soro. Atenção, há quem, depois disso, já aqueles sinais claros de desidratação, língua seca e tal, já resolvem. Então nós agora vamos com parcimônia, reduzimos isso tudo pela metade. Agora vamos lá, 500 ml a 1 litro, ok? A 1 litro por hora, nas próximas 2 horas. Depois voltamos a avaliar. Aí depois voltamos a 250 mililitros a 500 mililitros, ok? Por hora, nas outras próximas 2 a 3 horas. Portanto, tudo isso vai ser em função de como é que nós estamos a ver. Se ele ainda está taquicárdico, está hipotenso, está desidratado, vamos ter que continuar a manter o volume alto de hidratação, ok? Agora, por que eu disse que soro fisiológico só tem de fisiológico um nome? Porque o soro fisiológico, como vocês sabem, ele tem cloreto e tem sódio. Ora, temos que terem atenção então, lembra aí nos exames, solicitamos os exames, o ionograma, temos que ter atenção. Se é um doente que chega com sódio sérico abaixo de 135 mil equivalentes por litro, nós estamos autorizados a usar tranquilamente soro fisiológico, portanto, cloreto de sódio a 0,9%. E a cada 2 horas, a cada 2 a 4 horas, em função dessas horas que temos aqui, nós voltarmos a verificar como é que está o sódio, para ver se o sódio já está acima de 135 e abaixo, portanto, de 145. Está ali dentro dos valores normais. Porque nós podemos ter uma situação em que, com a nossa reposição de cloreto de sódio, daqui a pouco vamos provocar
não só uma hipernatremia, como pior, vamos provocar uma acidose metabólica hiperclorêmica, porque o cloro que nós estamos a dar também provoca acidose. Então, nós já estamos diante de uma situação de acidose metabólica por corpos cetônicos e ainda vamos provocar adicionalmente uma acidose metabólica hiperclorêmica. Portanto, temos que prestar atenção. O sódio está baixo, dá para fazermos tranquilamente cloreto de sódio a 0,9%. O sódio já está nos valores normais, nós podemos começar a ir para o cloreto de sódio a 0,45%, que é o chamado cloreto de sódio M-normal. Ou nós podemos, como sabemos que esse paciente vai precisar de fazer muito volume de líquidos, vai precisar fazer por aí 4, 5 litros tranquilamente. Então, nós poderemos evitar já composições de soro fisiológico e optar por composição de Ringer latato, que oferece pouco, quase nada de cloro a mais para o doente. Ok? Agora, já expliquei. Hidratação, porque primeiro tem que hidratar porque está hipotenso, está taquicárdico, está desidratado. Segundo, tem que promover a diurese para limpar e eliminar esses corpos cetônicos que estão a acidificar o sangue. E essa é a melhor maneira, a única maneira que tem para fazer isso. 2. Insulina. Lembra que toda essa cascata de produção de corpos cetônicos, proteólise, lipólise e tal, essas coisas todas, só aconteceu porque não tem insulina. Então só vai parar esse mecanismo todo no organismo se nós dermos insulina e o paciente começar a usar a glicose que está ali à deriva na circulação e poder penetrar na célula para ser utilizada como combustível. Então temos que dar insulina. Quanto? 0,1 unidades internacionais por quilo. Devemos fazer em bolo. Isto aqui, se um paciente tem 60 quilos, 70 quilos, são 7 unidades que nós precisamos dar. Qual é a dica rápida, assim, no dia a dia, para não te complicar? Pega 1 mililitro de insulina, que corresponde a 100 unidades internacionais de insulina rápida, e dilui com 99 mililitros de cloreto de sódio. Pronto, então no total você fez uma solução de 100 mililitros no total, e dentro desses 100 mililitros também tem 100 unidades de insulina rápida. Logo, temos uma solução de 1 para 1. Cada mililitro tem uma unidade de insulina rápida. Logo, quando eu faço essa conta, uma paciente tem 70 quilos, 0,1 por 70 dá 7. Pego 7 mililitros dessa solução e administro para esse paciente. Atenção! Atenção! A insulina, você não pode administrar nunca essa insulina se não souber qual é o valor do potássio sérico. Por quê? Porque a insulina, ela promove a entrada do potássio para dentro da célula. O que vai acontecer? O estado acidótico do doente fez o quê? Fez o shift de dentro da célula para fora. O potássio sempre no meio acidótico, na cetose diabética, o potássio, que é um íon intracelular, ele começa a fazer o shift, a vir para o espaço extracelular, no espaço vascular. E pela sua abundância no espaço vascular, ele também vai ser eliminado um pouco pela urina. Então, o que vamos ter? Vamos ter ele em pequenas quantidades em relação ao que seria o normal dentro da célula, e ele em uma quantidade entre normal a baixa na circulação. Quando eu começo a dar insulina, a primeira coisa que vai acontecer é o potássio começar a entrar na célula. Agora o que vai acontecer? Agora é que eu vou ver exatamente o nível sérico desse paciente em potássio. Porque o potássio vai entrar na célula onde saiu, e então agora tenho 2 de potássio na célula, tenho 1 de potássio no sangue, e o valor do potássio tem que estar entre 3,5 a 5,5, dependendo da referência do teu laboratório, mas normalmente vai estar entre 3,5 a 5,5. Agora, se o potássio estiver muito baixo, se eu
provocar uma hipocalemia, assim, de 3, de 2, de 1 ponto alguma coisa, eu posso precipitar umas arritmias malignas para o doente entrar em paragem cardiorrespiratória por hipocalemia. Ok? Então eu não posso administrar insulina se eu não souber primeiro qual é o valor do potássio. Quando é que eu administro insulina então? Quando o potássio, ok, sérico, ele estiver normal, entre 3,5 a 5,5 mEq, né, mil equivalentes por litro. Aqui eu estou à vontade para administrar a minha quantidade de insulina que calculei aqui e lembrar que em cada litro de soro que eu estou a dar aqui, tenho que pôr potássio, porque apesar dele estar baixo, estar normal, eu sei que com a insulina que eu vou administrar, ele vai baixar na circulação, porque vai entrar na célula, e então vai escassear e vou arranjar problemas. Logo, já estou a repor entre 20 a 30 mil equivalentes de potássio por litro, por cada litro que eu estou a administrar aqui de soro, ok? Isto nas ampolas habituais nos nossos hospitais, ampola de cloreto de sódio de 7,45% a 7,50%, que equivale mais ou menos a 10 mil equivalentes por ampola. Estamos a dizer em 2 ampolas a 3 ampolas que você administra junto em cada litro de soro que está a administrar, ok? Pronto. Agora, se eu tenho o potássio superior a 5 no começo, eu não preciso administrar potássio de forma preventiva. Eu posso administrar a insulina. Sei que vai baixar e vai baixar inicialmente para os níveis de segurança, níveis normais. O que é que eu preciso fazer? A cada 2 horas eu preciso ter um novo ionograma, que é para ver se já está nos níveis abaixo do seguro para começar a repor. Ok? Se o potássio está alto, inicialmente, eu posso dar insulina sem necessidade de começar já a repor potássio. Eu preciso a cada 2 a 3 horas, ter um novo ionograma para ver o potássio. Agora, se o potássio está abaixo de 3,5, potássio inicial, então aqui eu primeiro tenho que fazer a reposição de potássio com os meus soros que eu estou a hidratar. Reposição de potássio, ok? Daqui a 3, 4 horas, quando eu for voltar a fazer um ionograma, um segundo ou terceiro ionograma que eu vou fazer a cada 2 horas, e encontrar que o potássio já está no valor normal, entre 3,5 a 5,5, aí sim eu já posso começar a pôr insulina e sem deixar de continuar a pôr o potássio junto nos soros. Lembrar que se eu não fizer isso, se eu não tiver esse cuidado com a insulina, com a insulina versus o potássio, eu posso provocar uma hipocalemia severa que pode levar o meu doente a morrer por paragem cardiorrespiratória provocada por hipocalemia. Ok? Portanto, esse é o sinal, a chamada de atenção que nós que tinha que chamar aqui. Agora, portanto, potássio é exatamente o outro pilar desse tratamento. Hidratação, insulina e potássio. Lembrar que aqui na insulina eu posso fazer um bolos desse 0,1 uma unidade por quilo e depois iniciar uma infusão contínua. Infusão contínua também a 0,1 por quilo por hora. E a minha meta aqui é diminuir a glicemia. E lembrar que se eu estou a fazer infusão contínua de insulina, o controle da glicemia tem que ser de horário, de hora em hora. Porque já vamos falar daqui a pouco, eu posso precipitar uma complicação do próprio tratamento, que é a hipoglicemia da insulina, varrer toda a glicose da circulação, pôr nas células e a circulação fica também sem glicose, e aí o paciente faz uma hipoglicemia. Então, qual é o alvo quando eu estou a administrar a insulina? O alvo é que a glicemia vá reduzindo de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. Se eu instalei a infusão contínua da insulina agora, imagina que o meu doente tem 60 quilos, eu calculei, deu 6 mililitros por hora.
que eu no fim da primeira hora, vou lá medir a insulina e a glicemia. E a glicemia saiu de 300 para 280. Reduziu apenas 200, não, 20 miligramas por decilitro. Significa que a dose de insulina que estou a fazer é pouca para esse doente. Tenho que aumentar a taxa de infusão. Ok? Aí posso aumentar, portanto, mais 50% da taxa que estava a fazer. Se já estou em 6 mililitros por hora, eu passo a fazer 9 mililitros por hora. Ok? A minha meta é que eu tenha nas horas uma redução entre 50 a 75 miligramas por decilitro. Portanto, por favor, não esqueça de novo de dar o like aí embaixo se estiver a gostar e compartilhar portanto, a aula para mais pessoas que podem se beneficiar para salvar mais pessoas. Bom, tratar o fator de risco, hidratar, insulina, e a insulina sempre tem que nos fazer lembrar o potássio. A hidratação pode começar com soro fisiológico, sim senhor, a 0,9%, mas temos sempre que estar atentos aí ao sódio. Quando o sódio já estiver normal, ou atender até para hiper, nós temos que passar ou para cloreto de sódio M normal, 0,45%, ou mesmo para ringalatato, para continuarmos a hidratação com ringalatato. Lembrar que esses são, isso é o que vai salvar o doente, ok? Complicações. Se eu não fizer bem isso aqui, quais são as complicações que eu posso ter? Bom, insulina dada sem esses cuidados que acabamos de ter, pode causar até hipocalemia e matar o doente. 2, pode causar uma hipoglicemia severa. O paciente sai de hiperglicemia para hipoglicemia e também a hipoglicemia mata rápido, ok? Então, cuidado ali. Segundo, a hidratação vigorosa que vamos fazer, se nós não fizermos esse escalonamento, conforme está ali, o que vamos fazer nas primeiras 2 horas, 4, o que vamos fazer nas outras 2 horas seguintes, o que vamos fazer nas outras 2 horas seguintes, e não formos ir monitorando como é que está o estado de hidratação, se já chega, se já está bem, não está bem, nós podemos também fazer uma hiperidratação rápida. E então lembra que quando o sangue estava super concentrado com o açúcar e os solutos, a molaridade subiu, a água estava a fazer o processo de sair do interstício para o espaço vascular. Agora que nós já metemos mais água no espaço vascular, diluímos o espaço vascular, a osmolaridade vai baixar no espaço vascular. Então a água vai fazer o inverso. Agora o interstício vai estar mais concentrado do que o espaço vascular. Então a água vai voltar a entrar na célula, a água vai voltar a entrar no interstício. Se isto é feito muito rápido, lembrar que esse interstício, estamos a falar do corpo todo, até lá no cérebro, os neurônios. Então, uma das coisas que podemos causar é edema cerebral. Sim, rapidamente o cérebro entra em edema cerebral e pode ser também fatal se, portanto, isso não for controlado. Portanto, hipoglicemia, hipocalemia, edema cerebral são das complicações mais importantes que nós temos que tomar cuidado. Mas nunca vamos chegar ali se nós fizermos isso bonitinho. Ok? Então, até aqui. Gostaria de saber se vocês fariam algo mais. Se vocês estão a gostar, se vocês gostaram, se realmente tanto está a valer a pena a aula. Mas não podemos perder ainda, no tempo atual, pessoas por situação diabética, cujo tratamento é simples, cuja a identificação é simples. Tem essa história toda da fisiopatologia, ok? Tudo isso nós precisamos saber para depois entendermos o que estamos a fazer na prática. Mas a abordagem é simples. É reconhecer o quadro, está desidratado porque está com diurese osmótica porque a glicemia está alta, está com hálito cetônico porque é volátil e foi produzido, pronto. Entendemos tudo o que aconteceu e sabemos que o que precisa é insulina para cortar a cadeia de produção de corpos cetônicos e hidratação para eliminar os corpos cetônicos já produzidos. E o paciente vai ficar bem. Agora, quando é que usamos o bicarbonato? Você sabia?
Quando é que usamos bicarbonato? Todos os casos levam bicarbonato, nenhum leva bicarbonato. Comenta aí, você acha que todos os casos levam bicarbonato? Comenta agora. Comenta agora, eu preciso saber qual é a sua ideia, ok? Que isso muitas vezes leva aí discussões, controvérsias. Uns põem bicarbonato, outros não põem. Todos os casos levam bicarbonato, alguns só levam, quais são que levam? Comenta aí, por favor. Ok? Então, assim, cetoacidose diabética, como acabamos de dizer, rápido, em linhas gerais, é isso. É insulina para cortar a produção de corpos cetônicos e hidratação para eliminar os corpos cetônicos já produzidos. Agora, nisso aqui não entra bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o que está a acidificar, o sangue são os corpos cetônicos. Quando eu eliminar os corpos cetônicos, o sangue ficou livre do ácido e o sangue vai voltar ao seu pH normal. Quando é que eu preciso, então, de pôr bicarbonato de sódio, que é um tampão para os processos, os distúrbios ácido básicos? Eu preciso pôr bicarbonato de sódio quando tiver um pH inferior a 7. Ou seja, acidose extrema. Se eu tenho uma acidose extrema, lembrem lá atrás, eu falei que a acidose é um dos 5 Hs das causas da paragem cardiorrespiratória. Então, se o doente está em acidose extrema, certamente que esse doente, se eu não fizer um tampão agora dessa acidose aqui, ele pode não me dar tempo de fazer tudo isso de hidratação, de insulina e resolver de forma natural a sua acidose. Então eu tenho que dar bicarbonato aí agora para ganhar tempo, mas não é dar todo o caminhão de bicarbonato, porque nesse caso normalmente o seu bicarbonato está baixo, esse paciente tem um bicarbonato de 5, de 3, às vezes até imensurável. Ok, vou pegar já todas as ampolas de bicarbonato do hospital e pôr no doente. Não, não. Bicarbonato aqui só para eu ganhar tempo, para que esse mecanismo resolva o problema como tem que resolver. Então, se o pH está abaixo de 7, eu preciso dar bicarbonato. Quanto? Para que isso? Bicarbonato, você dá 1 a 2 mil equivalentes por quilo. Ok? Isso aqui é suficiente. Para um paciente com 80, 70 quilos vai fazer 4 ampolas. O bicarbonato que nós conhecemos é aquele de 8,4% a apresentação. Esse bicarbonato, cada ampola tem 20 mEq. Então, um paciente que precisa de 80 mEq vai precisar de 4 ampolas. Põe essas 4 ampolas aí a correr em 2, 3 horas, ok? Enquanto estás a fazer os outros soros e outras coisas para ganhar o tempo. Não é para tratar a acidose metabólica da cetoacidose diabética com bicarbonato. Bicarbonato é só para estabilizar um pouquinho. O pH já passou para maior de 7, já está pH igual a 7,15, 7,13. Deixa a hidratação vigorosa, a insulina, com essas coisas todas feitas ali, resolver o problema da cetoacidose diabética. Por quê? O bicarbonato pode nos arranjar outros problemas. O bicarbonato de sódio arranja outro problema de que tipo? Ele é uma bomba de potássio, de sódio, tem muito sódio. Normalmente, quando a gente abusa de bicarbonato, daqui a pouco temos também hipernatremia. Hipernatremia vai nos dar outros problemas com esse doente. E o bicarbonato, dado assim gratuitamente, daqui a pouco vai fazer uma acidose intracelular. Então, vai aí a dica. Bicarbonato só para acidose grave. Vulgo pH abaixo de 7 para ganharmos tempo. Ok? Portanto, não esqueça. Partilha se gostou. Compartilha aí as suas experiências com esses casos. Como é que tem sido. As suas dificuldades. Quem tiver, a partir de hoje, tratar um paciente e se lembrar desses passo a passo e fizer bonitinho e tiver sucesso, e como eu sei que vai ter, então depois também partilha o caso, que é para nós sabermos que realmente o objetivo de ajudar mais gente a viver está a ser tanto alcançado. Ok?